Bem-vindos ao Faith in Action, o podcast onde exploramos como a fé impacta as nossas vidas diárias. Eu sou Elizabeth Chipeio e em cada episódio vou conversar com profissionais sobre como a sua fé acontece na prática e no seu local de trabalho. Esta temporada é powered by a ACES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Sejas crente ou não, esperamos que este podcast te inspire a refletir sobre como a fé pode trazer significado e propósito para a tua vida. Hoje temos connosco João Pedro Tavares, nascido e crescido em Moçambique, é um engenheiro não praticante porque afinal decidiu dedicar-se à consultoria, ou como a filha dele descreve brilhantemente, a sua função é mandar e-mails. Católico, casado e pai de 4 filhos, até já enfrentou a mordida de um coelho que diga-se que era o chefe da casa. É presidente da ACES, administrador de um banco, de 2 fundações e envolvido em várias ONGs. Bem-vindo, João Pedro. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui connosco. Eu estava aqui a olhar para esta introdução, nem sei por onde começar, mas se calhar avanço para a parte da consultoria, que sei que teve há mais de 30 anos como vice-presidente da Accenture Portugal. E é curioso porque a maioria dos jovens que está a estudar gestão ou economia, muitas das vezes consideram consultoria como uma das opções a seguir. E, portanto, aqui perguntava-lhe alguns conselhos para estes jovens que nos estão a ouvir e também como é que foi a sua experiência neste mundo que é tão diverso com tantas indústrias. Obrigado, Beta. É um gosto estar aqui. De facto, sou mesmo um engenheiro não praticante, porque eu fiz o curso de engenharia e estava absolutamente convencido que ia ser um engenheiro muito feliz, e fui. Ao princípio, até que decidi mudar para a consultadoria um bocadinho para testar, porque na altura, há 35 anos atrás, não era fácil, vai quase fazer 40 anos, portanto, tive muita dificuldade a explicar aos meus pais o que era a consultadoria, por exemplo, e essa é a melhor definição que foi a minha filha, uma vez nas aulas de 4ª classe, deu à professora, que é enviar mails, mas é muito mais do que isso. É de facto deixar também sempre uma marca e criar relações de confiança com os clientes, com os colaboradores, com todos os agentes envolvidos, para ajudar a ter soluções, caminhos inovadores, distintos, muito centrado no cliente. Aprendi uma brutalidade de conhecimentos, experiências, fui muito feliz, gostei muito. Não tive durante 30 anos como vice-presidente da Accenture, isso foi nos últimos 10 anos, mas cresci bastante. Lá me formei como pessoa e lá assumi a minha consciência de que ser cristão no trabalho também era muito importante. O conselho que eu deixo para os mais jovens é: façam um caminho sempre discernido, de forma a descobrirem aquilo que estão chamados, de alguma forma, sigam as suas vocações e não queiram apenas ir por consultoria só porque é giro. É de facto estimulante. Eu gosto aqui também de recordar uma tia muito velhinha do meu pai. Quando eu terminei o meu curso de Engenharia Civil, perguntei-lhe: "Ó tia, o que é que eu faço?" E ela virou-se para mim e diz-me: "Qual é o curso que eu devo escolher?" Até foi antes do curso. "Qual é o curso que eu devo escolher?" E ela virou-se e disse assim: "Faz aquilo que for melhor para o teu país." E aquela pergunta, que é daquelas respostas que não têm uma resposta imediata, mas serviu para toda a vida. Todos os momentos eu recordo-me: o que é melhor para o meu país? O que é melhor eu fazer? A que é que eu estou chamado? E isto é uma daquelas perguntas com uma dinâmica absolutamente transformadora para a minha vida. É curioso, foi a sabedoria de uma senhora já de idade que eu recordo muitas vezes. Espetáculo, que acabou por ser sua mentora também. Exatamente, uma mentora presente. Dizia há pouco também que na Accenture encontrou a importância de ser também cristão naquilo que estava a dizer, e passamos também aqui para a fé, em que eu peço a todos os convidados para trazerem no seu trabalho de casa a sua frase que define a fé, e no caso do João Pedro diz: a fé é acreditar mesmo não vendo, confiar mesmo não entendendo. Muito bonita. Quer-nos explicar porque é que chegou a esta conclusão? Olha, cheguei a esta conclusão porque comecei a tomar... Eu era um consultor puro e duro, no sentido de que era eficiência, eficácia, e procurava sempre o que fosse melhor para os clientes, não é? E a determinada altura comecei a redescobrir a importância do ser cristão. Nós não somos um consultor cristão, ou um líder cristão, ou um empresário cristão, mas sou um cristão
líder, empresário e consultor. Ou seja, o ser cristão está na raiz de todas as coisas e é a fundação. E um dia lembro-me que numa reunião de Conselho de Administração se queria mudar uma reunião de semana. Estava marcada para uma semana e queriam passar para a semana seguinte. E eu não podia, porque já tinha um compromisso. E fui dizer aos meus colegas, olha, eu não consigo mudar porque eu já tenho um compromisso nesta data. E lembro-me muito bem, e o compromisso era ir a pé a Fátima. E lembro-me muito bem que lhes disse isto. E eles, mas não tens o compromisso, porque vais de férias. E eu naquele momento tive a luta interior de digo ou não digo. E decidi dizer, não, vou a pé a Fátima. Eles gozaram imenso comigo. Aquilo não terminou em palmas, terminou em gozo. Gozaram imenso comigo e disseram, toma as chaves do meu carro e leva podes levar o meu carro, não precisas de ir a pé, pá, era o que faltava e tal. Mas eu sei que aquilo tocou e deixou uma marca. E sobretudo fez-me uma pessoa mais livre, porque me fez mais consciente, mais assumido, mais livre, não tinha que explicar a ninguém e, portanto, eu não era um proclamador da fé, mas atuava de maneira a que me perguntassem. Lembro de uma secretária que uma vez veio ter comigo e perguntou, João Pedro, tem que me explicar qual é a alegria que está por trás do seu dia-a-dia e porque é que está sempre a sorrir e porque é que está tão alegre, tem que me explicar isso tudo. E, portanto, eu depois sentei e expliquei-lhe e, portanto, era esse o caminho, portanto, um caminho de liberdade interior e de assumir esta unidade de vida. E depois, com a SES, com os cristos na empresa, com tudo isto, veio tudo a assumir uma importância crescente e muito relevante. E se os ouvintes e eu estivéssemos nessa sala onde estava a senhora a perguntar, tem que me explicar isso tudo, como é que explica essa alegria interior? Olha, explico que tenho uma enorme confiança em Deus, sinto-me, vivo num contexto inaugural de que fui amado antes de eu próprio tomar esta consciência, não é? Tudo isto tem a ver com a nossa vida. É óbvio que se eu for para o meio da faixa de Gaza explicar isto, não se explica, ou para a Ucrânia é muito difícil que essas explicações surjam, mas no meu caso particular era crescer a partir dessa confiança, dessa alegria, desse sentido de missão, de um sentido de vocação, de realização como pessoa, como profissional, em todos os contextos e, portanto, e era a partir daí que surgia essa alegria. Queria te perguntar também se esta fé foi evoluindo, ou seja, como é que a fé e a sua jornada de fé e de proximidade com Deus foi acontecendo? Porque agora estamos aqui a falar e sinto que é uma fé super madura e também a falar desta alegria. Como é que isso acontece? Como é que foi essa evolução nestes anos que tem vivido? Olha, primeiro que tudo isto surge de uma inquietação. Há inquietações interiores que nos levam a que nos perguntemos e nos questionemos. Eu lembro perfeitamente uma história de um projeto que fizemos em que celebrámos imenso resultado. Era uma reorganização de uma grande empresa portuguesa e com resultado extraordinário, com redução de postos de trabalho, um impacto significativo. E nós, como equipa, celebramos. E havia um colega que estava triste. E perguntei-lhe, porquê é que estás triste? E ele disse, porque acabámos de despedir o meu pai. E esta história marca e nós começamos a perceber que não é números, não é resultados efêmeros, imediatos que contam, mas é ter um pensamento que vai muito para lá disso. Portanto, que por trás de tudo isto estão as pessoas, não são os profissionais. Nós tínhamos um valor que era best people, não é best professionals. E best people é absolutamente diferente. E, portanto, ter esta noção de que as organizações existem para criar e distribuir valor de forma justa, em que o lucro é um meio para atingir um fim superior. Não é um fim em si mesmo. Quando eu falava aos empresários isto todos e me diziam, a finalidade da minha empresa é o lucro, eu achava que isto era uma resposta muito pobre. E depois perceber que no centro das organizações estão as pessoas. Aliás, este é um desafio enorme com a tecnologia, com a inteligência artificial, com a robotização, com tanta coisa que vem por aí. Isto é um desafio enorme. Mas era perceber que por trás disto estão valores, por trás disto estão propósitos de vida, por trás disto estão sentido de missão e, portanto, este saber que em Cristo
está a minha força, está o meu alento, e nesta relação, a fé é uma relação. A fé é este acreditar sem se ver, é uma relação, nasce de uma relação, nasce de um compromisso, e eu creio que é a partir daqui que tudo nasce e é a partir daqui que tudo é feito. E como é que, portanto, imagino que tem numa sala uma pessoa que só acredita, um gestor que só acredita puramente que o lucro é a variável para a qual deve olhar, e está o João Pedro, que daquilo que acho que percebi, é a combinação das pessoas, portanto, a importância das pessoas e o lucro. Como é que aconteceria essa conversa? Que argumentos é que pode dar para convencer o outro gestor que só pensa em lucro que esta abordagem é mais positiva? Eu normalmente sigo aquilo que... O maior perguntador da história foi Cristo. E muitas das parábolas e das histórias que contou, ele respondia, então, o que é que vocês dizem? O povo diz que és um profeta, ou és filho de Deus, és o quê? E vocês, o que é que vocês dizem? Portanto, era sempre vinha sempre com uma pergunta a seguir. Portanto, eu normalmente aquilo que eu faço é fazer perguntas. É perguntar, nós não podíamos ir mais além? Vocês acham que estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance? Vocês acham que nós não estamos chamados a algo mais do que apenas e só isto? Qual é o nosso propósito daqui a 4, 5 anos? Qual é a marca que queremos deixar para o futuro? Como é que queremos impactar nos clientes? Como é que queremos criar relações de confiança? Eu posso medir só resultados financeiros, mas se eu começar a medir a confiança, por exemplo, a satisfação, a dignidade das pessoas, o grau de felicidade dos meus colaboradores, se eu começar a trazer essas variáveis e começar a medir tudo isso, eu posso obter resultados absolutamente distintos. You get what you measure. Portanto, se eu medir só determinados aspectos, eu só vou centrar-me nesses aspectos que começo. Se eu alargar e medir impacto, por exemplo, hoje em dia está muito em voga, eu vou ter um framework absolutamente diferente. Completamente. Por exemplo, nós na ACEG, tomando consciência de que em Portugal existe 1,7 milhões de pobres e que 30% das pessoas que são pobres trabalham, estamos a exortar os empresários e gestores a medirem o grau de exposição à pobreza das famílias dos seus colaboradores. Portanto, isto é absolutamente novo, é absolutamente distinto. Nunca foi feito anteriormente. Então é este o tipo de saltos que temos que dar. Este ganhar de consciência de que as empresas existem para criar e distribuir valor de forma justa. Então este valor não é um valor monetário em sentido estrito, mas é um valor social, é um valor relacional, é um valor comunitário para a sociedade, é um valor ambiental, é um valor de e depois outros valores como a confiança mútua, enfim, muitos outros aspectos. Muito obrigada. E agora que falou também da ACEG, a ACEG é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, patrocina esta temporada e gostaria que contasse um bocadinho porque é que, portanto, neste caso falou de algumas iniciativas que também a ACEG tem tido e o João Pedro é presidente desta associação. Portanto, qual é que é o cariz desta associação e qual é que é o foco, também para explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes? Sim, então a missão da ACEG é inspirar os líderes empresariais a viverem o amor e a verdade como critérios de gestão, para com isso transformar as empresas e influenciar a sociedade. Ou seja, a ACEG de per si não é a agente transformadora da sociedade. Então como é que o vamos fazer? É através dos líderes empresariais. São eles que nós queremos inspirar. E então estamos a trazer para aqui 2 valores que não são económicos, amor e verdade. E esses valores não são fáceis de se viver, até porque não são valores iniciais, mas são valores finais, são aquilo que chamamos valores de caminho, valores de cume. Eu tenho que cumprir muitos outros valores antes daqui chegar e de cumprir estes valores. E este amor e verdade, porque amor sem verdade é contrafação e verdade sem amor é perda de relação. Eu digo tudo o que eu quero, não me importo com os outros, portanto há aqui uma perda de relação, de sentido e responsabilidade. E para isso desenvolvemos um código de ética, onde estes valores estão presentes, e promovemos os grupos Cristo na empresa e promovemos formação, capacitação e inspiração aos líderes empresariais. Está aqui a nossa ACEG Next, com os nossos jovens, que também tem um papel muito relevante. Porquê?
porque queremos que promover líderes que sejam solidários, líderes que liderem futuros líderes, que formem novos líderes, que promovam relações intergeracionais, e queremos também que os líderes mais séniores, depois de se reformarem e saírem da atividade, mantenham a sua atividade. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar, transformar as empresas. Temos um compromisso de avaliação do grau de exposição à pobreza das famílias dos colaboradores. É um programa sempre à volta da família. Promovemos uma certificação para empresas familiarmente responsáveis, e promovemos ainda o compromisso de pagamento pontual. Portanto, tudo isto para gerar confiança na sociedade, maior rigor, maior disciplina, maior entreajuda entre todas as entidades, e para que o mundo do trabalho seja amigo da família e não ao contrário. E depois também tínhamos o Fundo Bem Comum para reinserir no mercado de trabalho empresários e gestores que estavam em situação de desemprego, com iniciativas de impacto social, iniciativas que fossem inovadoras e geradoras de postos de trabalho. E depois temos o nosso Portal Ver, que promove tudo isto e comunica de uma forma muito ampla. Muito obrigada. Nós somos mais de 1000 Sim. associados, várias empresas, e promove-se aqui uma onda muito positiva de transformação na sociedade, que começa nas pessoas. E, portanto, são os próprios líderes empresariais que aderem, muitos deles, aos nossos grupos de partilha, que são os grupos Cristo na empresa, e esta chamada de tomada de consciência, quer dizer, como é que eu posso ser Cristo, seu representante dentro da empresa? Enfim, sem presunção, não é? Mas ter esta questão, ter esta pergunta, perguntar-me, se tu, Cristo, estivesses aqui no meu lugar, o que é que farias? E se calhar nem tudo estaria ao meu alcance, mas pelo menos colocar esta questão é muito importante. Sim, por acaso agora estava a ouvi-lo e a pensar como é que a fé, que está integrada em tantos aspectos da nossa vida, que também pode acontecer no trabalho. E o João Pedro falava muito de, portanto, destes líderes empresariais. João Pedro é um líder há muitos anos, e também perceber como é que a fé acontece num lugar de liderança. Em que é que tem sentido, que tem ajudado, tem desafiado, e alguma situação concreta que viveu? Sim, olha, primeiro ter presente que Cristo escolheu os seus discípulos em contexto de trabalho. Eles estavam a trabalhar. Os pescadores estavam a pescar, os outros estavam com o pai também a pescar, o outro estava sentado na cobrança de impostos, enfim, estavam todos eles a trabalhar. Então, muitas vezes fazemos uma falsa verdade que é a Deus o que é de Deus, e ele não é para aqui chamado, para o mundo do trabalho. Ora, se eu me abster de ter esta realidade presente no mundo do trabalho, estou a excluir mais de metade da minha vida. Estou a dizer que mais de metade da minha vida é vivida fora da minha realidade de ser cristão. E esse é um aspecto muito importante. Depois ter ele mete-se connosco e mete-se connosco neste mundo do trabalho. E, portanto, vou-lhe dar aqui um exemplo. Quando lançámos os nossos grupos Cristo na empresa, há 15 anos atrás, éramos 8 líderes empresariais, na presença com um padre, onde discutimos à volta da nossa mesa de conselho de administração, a mesma mesa onde tomamos decisões para despedir pessoas, onde tomamos decisões de cortar custos, onde tomamos múltiplas destas decisões. E lembro perfeitamente que quando cheguei ao escritório eu tinha uma agenda partilhada com 4 secretárias, que serviu uma pool muito grande de pessoas, que eram os sócios da altura, e lembro de ter chegado e ter dito: como é que eu vou apontar esta reunião na minha agenda? Posso pôr private appointment e já está, não é? E então decidi escrever Cristo na empresa. E ao escrever Cristo na empresa, passado nem 5 minutos, eu tinha 2 dessas secretárias que entraram no meu gabinete, fecharam a porta e perguntaram assim: o que é que isto significa? Você viu o que é que escreveu? Eu disse: eu vi. Porquê? O que é que isto significa? E eu tive que explicar. Ser Cristo na empresa significa isto, são estas reuniões, é isto que eu me comprometo. Eu tive que lhes dizer: é isto que eu me comprometo. E, portanto, vocês têm que sentir a liberdade de me chamar a atenção quando assim não for. E é curioso, porque dali, estas reuniões não são na sacristia, não são dentro da igreja, é no nosso local de trabalho. E dali saltou para o sistema de reserva de salas
da empresa. E, portanto, quando aparecia uma sala reservada para uma reunião destas, depois houve mais pessoas a aderirem a estes grupos de partilha, isto aparecia. E aparecia nas portas de entrada a dizer Cristo na empresa. E a pessoa que servia os cafés e que vinha nos servir sabia porque é que estávamos ali reunidos. E a recepcionista, quando recebia as pessoas, perguntava, vem para o Cristo na empresa. Portanto, está a ver que isto aqui é uma dinâmica que de repente parece que transforma a normalidade numa nova normalidade absolutamente diferente. Isto é um aspecto muito importante e muito marcante, não é? Sim, estava a pensar, alguns ouvintes podem pensar, muito bem, o amor e a verdade e as discussões no Cristo da empresa, mas como é que isso se integra num cenário de trabalho em que existem os tais despedimentos, em que existem situações difíceis, onde existem dificuldades? Como é que esta visão de o amor e a verdade, quando um trabalhador não está tão à altura, como é que o amor e a verdade entram nesses contextos? Então, vários aspectos, aqui podíamos estar várias horas a falar. É verdade, infelizmente. Beta, dizer o seguinte, o primeiro aspecto é os valores do líder. E eu, nesta altura, que estava a dar estes passos, reuni a minha equipa e expliquei-lhes, olha, eu faço parte de uma associação, tenho um grupo de partilha e quero viver o amor e a verdade como critérios de gestão. Agora, eu para fazer isso preciso da vossa ajuda, porque eu se calhar muitas vezes não vou dizer a verdade e muitas vezes não vos vou tratar com o devido respeito e com a devida dignidade. E quero que vocês se sintam à vontade para me chamar a atenção. Eu lembro perfeitamente, podia estar aqui a contar muitas histórias que surgiram daqui e até de pessoas que na altura perguntavam o que é isso do amor. À volta do amor, se calhar valia a pena depois ter um outro Love in Action, no sentido de ter uma outra série de podcasts para explicar isso, porque há muita confusão. Há muita confusão. Quando o António Pinto Leite, anterior presidente da ACES, assumiu o amor como critério de gestão e deu entrevistas, depois gerou-se confusão, não é? E ter presente que o amor cristão, estamos a falar de um amor cristão. O amor cristão não está ao nível dos sentimentos, está ao nível do caráter. Não está ao nível do sentimento, mas do consentimento. Está ao nível da vontade. É muito mais amplo, é muito mais integral do que aquilo que é a relação amorosa, ou se gosta de ou não amor, gosta, ou de gosto ou não gosto, ou quer ou não quer. Essa compromete, mas não compromete em definitivo. É na vontade que se cria o comprometimento mais definitivo. E este é um aspecto. O segundo aspecto era eu dizer assim, eu por exemplo, estava numa empresa onde nós dizíamos temos que viver com amor à camisola e o amor à empresa. E eu dizia às pessoas, vocês não têm que ter amor à empresa, vocês têm que ter amor ao vosso trabalho. Aquilo que vocês têm que ter amor é ao vosso trabalho e é entregar tudo. E explicava o que é que significa isto do amor. E explicava logo a carreira no primeiro dia. E dizia, olha, a carreira é assim, é up or out, e portanto se vocês não atingirem determinados resultados, ao fim de 2 ou 3 anos de aqui, vocês podem ter que sair da firma. Agora explicava-lhes mais. Dizia-lhes, mas isto não é tudo na vida. Vocês são muito mais. Vocês são muito mais do que a vossa carreira. Vocês, como pessoas, valem muito mais do que isso. E isso era uma coisa que eu lhes dizia. E dizia-lhes muitas vezes, os projetos podem fracassar, mas as pessoas nunca fracassam. E então eu tenho que vos ajudar nesse vosso caminho. E era isto que eu também lhes transmitia, não é? Agora, chamar um amigo, portanto mais do que um colega, para lhe dizer tens que sair da firma, é muito difícil. E era nesses momentos que eu tinha que separar a situação da pessoa. E então eu tinha que levar a pessoa e tratar a situação à parte, inclusive ajudá-la nesse processo. E eu tenho pessoas a quem tive que dizer isso e de quem hoje sou amigo e que hoje me telefonam a pedir ajuda porque não ficam sozinhas. E, portanto, a responsabilidade de um cristão líder, quando despede uma pessoa, é manter a relação com essa pessoa, é manter a proximidade, pelo menos a proximidade, perceber como é que ela está e por aí adiante. Falamos, por exemplo, hoje em dia na ACES, começamos a discutir como é que uma organização pode ser fratelli tutti. Será que isto é possível? Será que isto não tem sentido nenhum? O que é que quer dizer fratelli tutti? É o
universal, o amor global, o cuidado do outro, à luz da encíclica do Papa Francisco e desta visão de São Francisco de Assis, o Fratelli Tutti, amigo da natureza, amigo do outro, com muita proximidade. E tudo isto é possível, pelo menos, ensaiar. Porque se há tanta inovação nas empresas, e as empresas são o motor da sociedade, e criam inovação e arriscam, e testam novas formas de inovar, porque é que também não vamos inovar a este nível? E este tipo de iniciativas, também na academia, começa a ter imenso sentido. Começam-se a estudar estes temas. E, portanto, eu recomendava-vos, inclusive, a convidar alguém da academia para vir explicar como é que isto se faz. E tudo isto está ao nosso alcance. Portanto, o bem está ao nosso alcance, não é preciso pedir autorização. Completamente. Olhando para o caso de Jesus, que também foi um líder, quais são as características para o João Pedro que saltam mais à vista? Aquelas que o impressionam mais? A mim impressiona-me que este altíssimo se tenha feito baixíssimo no lava-pés, por exemplo. Impressiona-me que ele seja tão próximo dos outros, que tenha sempre uma perspectiva absolutamente nova e distinta, que tenha trazido tanto ao mundo e à humanidade como um todo. Mas estes são os aspectos, a forma como viveu o amor com autoridade. E esta autoridade não é porque seja mandão, é porque é o autor. Ele é o autor da vida. E é a partir do facto de ser autor da vida que lhe nasce esta autoridade, esta coerência plena, esta forma de serviço, de estar próximo e de permitir que o homem e a humanidade, de facto, atinjam uma plenitude da qual parecia que estavam afastados. E esse é um aspecto que me marca muito. Então ele também está incluído naquela sala onde se decidem coisas, ele também está próximo. Exatamente, ele também está próximo, ele está presente, ele toma assento connosco, ele está muito presente e temos muitas histórias que comprovam isso de alguma maneira. Na prática, o que é que isso quer dizer? Que ele está muito presente na sala de reuniões? Está presente porque a partir do momento que nós invocamos alguém, imaginemos que invocamos a presença de uma pessoa que já partiu. Eu estou a ter uma discussão familiar e invoco a presença de uma avó ou de um avô para invocar esta unidade de família. É como se de alguma maneira esses valores, essa presença estivesse aqui. Neste caso de Cristo, com a presença do Espírito Santo, não é? Que é este amor entre pai e filho e que está tão presente no meio de nós e que nos inspira. E é como se é um encontro. É um encontro. Para mim, o momento mais transformante da minha vida, a consciência mais transformante da minha vida, foi perceber que Deus não nos ama a todos. Ama a cada um de forma única, pessoal e intransmissível. E foi isso que fez transformar a minha percepção de vida, de que eu estava metido lá no meio da multidão escondidinho e tapado para não dar nas vistas, e de repente tive que dar um salto em frente e perceber que é um amor que é único, pessoal e intransmissível. Eu não podia delegar noutra pessoa e tinha que ser eu a assumir essa responsabilidade. Portanto, são estes encontros que marcam e que transformam. Ai, que bonito, João Pedro. Estou aqui a ouvir e às vezes tenho que me lembrar que o tenho que entrevistar. Olha, uma das coisas que perguntamos a todos os convidados é que tragam também aquilo que é a sua passagem preferida, daquilo que tem chamado a atenção na Bíblia e porquê. Eu não tenho uma, mas tenho aqui 3, eu vou explicar. Ok. Há um salmo que eu rezo muito, que foi um salmo que cantei no meu casamento, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E sempre que eu preciso de ter um bastão, algo de amparo na minha vida, eu rezo este salmo do princípio ao fim, conheço, canto muitas vezes e para mim é muito marcante. O quadro mais bonito de que eu me recordo muitas vezes na Bíblia é a parábola do pai do filho pródigo. Não é a parábola do filho pródigo, é do pai do filho pródigo, que é aquele que está à espera ansiosamente pelo filho e continuamente e perseverantemente, e cada dia tem um sentido de esperança enorme
de que ele possa aparecer e está na varanda quando o vê ao longe aparecer. E isto marca-me muito, inclusive é porque sou pai de 4 filhos e muitas vezes questiono-me se tenho esta atitude de esperança, de espera, de amor infinito, porque nesta altura dar uma herança a um filho antes da morte significa que para o filho pródigo, aquele que saiu de casa, o pai tinha morrido, de alguma maneira. E isto é muito marcante e muito bonito. Agora, há uma passagem que a mim foi muito rezada, que é de Zaqueu, porque a passagem de Zaqueu, do empresário de Jericó, que subiu ao sicómoro para ver Jesus, porque não tinha estatura. Aliás, é das únicas pessoas que sabemos que era de estatura baixa. A estatura não é referida a mais ninguém ao longo da Bíblia. Marcou-me porque foi a leitura fundadora dos Cristos na empresa. Sim. E, portanto, nós também nos questionamos, então, mas este empresário depois devolveu 4 vezes mais daquilo que tinha indevidamente cobrado aos outros, o que é que nós vamos fazer? Este querer ver Jesus e depois de o ver, receber este olhar e dizer: Zaqueu, desce daí porque eu hoje quero estar em tua casa. Este estar em minha casa é precisamente o vir para a minha empresa, o vir para a minha família, o sentar-te connosco à mesa e estares no meio de nós. E, portanto, isto não foi um privilégio vivido há 2000 anos, mas pode ser um privilégio experimentado hoje, não é? Completamente. Gostei imenso do Zaqueu. Sim, de facto, o Zaqueu era gestor na altura e ver como é que, se calhar, as inquietações que o Zaqueu também tinha podem ser bastante atuais. Exatamente, são as nossas, precisamente. E que dicas seria para alguém que esteja a começar ou que se queira aprofundar, que seria o seu conselho? Olha, durante muitos anos, fui presidente da Junior Achievement, que era uma organização que promovia o empreendedorismo jovem e que inspirava os jovens e tudo isso. E eu lembro-me ao falar para os jovens, miúdos com 9º, 10º ano, perguntava-lhes: o que é que vocês querem ser na vida, no futuro? É uma pergunta muito tricky, portanto não é fácil de responder. E eles muitas vezes diziam assim: eu quero ser o Cristiano Ronaldo. E eles diziam-me isto. E, portanto, aquilo que eu vos queria... E então eu andava à procura de uma resposta. O que é que eu vos vou dizer? Porque eu não estou satisfeito com esta resposta. E então eu disse-lhes: vocês sabem uma coisa? Se fosse perguntado ao Cristiano Ronaldo, na vossa idade, o que é que ele queria ser? Ó Cristiano Ronaldo, tu queres ser o Eusébio? Ele dizia: não, eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Ou seja, o que está aqui por trás é: não queiram ser a segunda melhor versão de alguém. Sejam vocês mesmos e sejam a melhor versão de vocês mesmos. E, portanto, nós temos que olhar para nós e ser a melhor versão de nós mesmos. Este era o primeiro conselho que daria. É: procura dentro de ti a tua melhor versão. O segundo conselho era dizer: não compitas com os outros. O maior competidor que está no mercado és tu. Nos teus medos, nas tuas fragilidades, nas tuas hesitações, nas tuas dúvidas, nos teus egoísmos, no teu egocentrismo. É com esse que tens de competir. E quando ultrapassares esse, vais ver que vais conseguir cumprir a primeira, que é a melhor versão de mim mesmo. Portanto, este era o segundo conselho que eu daria, que é: compete contigo mesmo, procura superar-te, procura ultrapassar-te e ir mais além, e vais ver que vais conseguir muito mais do que aquilo que inicialmente está à tua vista. Isto também é um ato de fé. Completamente. Porquê é que vale a pena acreditar? Vale sempre a pena acreditar, porque nós estamos de passagem, porque a vida mostra-nos que este é o caminho onde nós podemos ser mais plenos e mais completos. E por isso vale mesmo a pena acreditar. Muito obrigada, João Pedro. Eu não tenho palavras para esta conversa tão boa. Espero que os nossos ouvintes também estejam por aí e que fiquem connosco no próximo episódio do Faith in Action.